Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porém, Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. A tradução Revista Corrigida, como diz ali, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador. Me chamou a atenção a leitura da minha tradução, porque quando a Revista Corrigida diz, e Deus prova o seu amor, aqui a minha tradução diz que Deus comprova o seu amor. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque existe uma diferença nesses dois termos, provar e comprovar. Quando a minha tradução vem dizer que Deus comprova, quando Paulo vem escrever que Deus comprova, isso quer dizer que desde os primórdios da humanidade, Deus já mostrou para a humanidade o quanto Ele o amava. E através de Jesus Cristo, Deus veio simplesmente nos comprovar mais uma vez o amor que Ele tem por nós. Aleluia. Amados, esse texto, quando nós acabamos de fazer menção à leitura, fala da justificativa, ou seja, da paz que nós recebemos em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos em um culto de Santa Ceia, então não existe algo melhor a falar, a não ser a respeito daquilo que Jesus fez por mim e daquilo que Jesus fez por você. Eu vou, em 5 minutos, resumir uma palavra e assim trazer algo muito breve para os meus irmãos. Eu quero dizer para você que eu e você somos criados por Deus. Nós não somos domados nem dominados pela teoria de Charles Darwin, que diz que nós seres humanos somos evolução de macacos. Não. Eu e você, nós somos criaturas criadas pelo próprio Deus. E eu quero que você entenda que eu e você fomos feitos por Deus para um propósito. Que propósito é esse, pastor? O propósito de adorarmos a Deus. Eu e você fomos criados para adorar ao Senhor. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: você foi criado para adorar ao Senhor. Amém? Nós somos criaturas adoradoras, feito para poder adorar ao Senhor. Só que a Bíblia nos vai dizer que um dia um certo anjo rebelou-se contra Deus, e Deus arrancou do céu e jogou ele para o quinto dos infernos. Esse espírito demoníaco, que anteriormente era um anjo, que era chamado Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz, que agora perdeu esse título, perdeu esse nome, passou a ser chamado de Satanás, que quer dizer inimigo de Deus. Esse mesmo Satanás que se tornou inimigo de Deus, ele colocou no seu coração em fazer com que tudo quanto Deus criou se voltasse contra Deus. Ou seja, assim como ele se rebeliou contra Deus, entristeceu o coração de Deus por causa da sua rebelião, e viu que Deus tirou ele do lugar onde ele estava, um reino de glória, e botou ele por quinto dos infernos, um lugar onde arde com fogo e enxofre, onde ele sofre e sofrerá até a eternidade. Ele colocou no seu coração em fazer com que tudo quanto Deus criou, tudo, absolutamente tudo, se voltasse, se rebeliasse contra Deus, se tornasse inimigo de Deus. Então esse mesmo espírito, ele veio à terra e fez com que o homem pecasse contra Deus, através dos nossos patriarcas, Adão e Eva. A Bíblia diz que Adão e Eva, pecando contra Deus, o pecado desligou o homem de Deus, segundo Isaías capítulo número 59, versículo 2. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separaram de Deus. E uma vez que os nossos pecados nos separaram de Deus, Gênesis capítulo número 6, do versículo 3 ao versículo de número 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa dos seus muitos pecados, e Deus determinou que os seus dias seriam 120 anos sobre a terra. E quando o homem peca contra Deus, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que uma chuva de maldição entra sobre a terra.
O homem que nasceu para ser eterno passou a conviver com a morte. O homem que foi criado de uma forma perfeita começou a definhar através de muita doença. O homem que era um semideus na terra passou a ser um escravo do pecado de tal forma que passou a ser dominado pelo pecado, perdeu a sua pureza, perdeu a sua santidade e tornou-se como uma escória, igualmente ao próprio diabo, ao próprio Satanás. E tudo que o diabo fez é que através dos nossos pecados a ira de Deus se levantasse contra nós. Porque o pecado, a Bíblia fala que ele sobe como um cheiro podre ao nariz de Deus. Coloca-te no lugar dos homens que viveram naquela época e coloca-te no lugar de Deus. O pecado do homem para com Deus é como se fosse um filho nascido debaixo de um plano do pai e da sua mãe. Vamos ter um filho, e depois de ter nascido, o pai ter amado tanto, a mãe ter amado tanto, ter dado tudo quanto o filho precisava ter. Mas o filho chega a uma certa idade em que coloca no seu coração é andar na contramão dos ensinamentos, das ordens e da orientação do seu pai. Como é que você como pai se sentiria? Assim estávamos nós seres humanos para com Deus. E o que veio acontecer? A Bíblia diz que de princípio Deus mandou um dilúvio, e esse dilúvio destruiu todos os seres humanos na face da terra. A Bíblia diz que Deus fez isso por causa dos nossos muitos pecados. Somente 8 homens sobreviveram: Noé, sua esposa e seus 3 filhos, suas 3 noras. Por causa do pecado, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu Coré, Datã e Abirão com todas as suas famílias. Por causa do pecado, a Bíblia diz que Deus fez chover chuvas de fogo em Sodoma e Gomorra e queimou todas as pessoas naquela cidade. Tudo isso por causa do pecado. E a Bíblia diz que Deus olhou na terra e viu que o coração do homem continuamente maquinava o mal, e o homem nunca conseguia se consertar com Deus. Deus trouxe profetas, Deus levantou reis, Deus levantou sacerdotes, homens que pudessem pregar a palavra de Deus para os homens daquela época, para que eles pudessem abandonar o pecado e se voltar contra Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado do coração do homem era continuamente mau e ninguém queria buscar a Deus. A Bíblia diz que todos os seres humanos decidiram se esquecer e abandonar a Deus. Então Isaías, ele tem uma visão, e ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. E naquele exato momento Isaías vê-se como um homem imundo, ímpio e pecador. E ele disse: como poderei eu viver? Eu que sou um homem impuro, pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo pecador. Então Isaías disse que o anjo apareceu com uma tenaz, tirando uma brasa viva do altar de Deus, purificando a sua boca. E Isaías disse, ou seja, uma voz bradou do céu: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Deus estava clamando: quem eu poderei enviar à terra para tentar entender o coração do homem? Para tentar compreender o porquê que o homem não consegue se endireitar, abandonar o pecado e voltar de novo para mim. Deus estava querendo tentar entender. Mas como não havia homem algum que pudesse se posicionar para vir à terra e entender porquê que o homem tanto pecava, o Filho de Deus, à destra do Pai, se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus se materializou e veio à terra em forma de homem. E como homem, Deus deixou-se ser cuidado por uma mulher pecadora, por um homem pecador. E Deus comeu com os homens, Deus andou com os homens, Deus chorou com os homens, Deus sorriu com os homens, Deus fez tudo com os homens para entender o porquê que o homem pecava tanto e
não conseguia voltar-se para Deus. Então ele disse: eu vim para que vocês não sejam condenados. Eu vim para que vocês creiam em mim, porque aquele que crê em mim terá a vida eterna. Eu vim porque o mundo já vos condenou. Eu vim porque vocês já estão debaixo da maldição do pecado. Mas se vocês crerem em mim, vocês terão vida e terão vida em abundância. Ele pregou aos homens e disse: não se turbe o vosso coração. Não amam o mundo nem as coisas que no mundo há. Não se apegam às coisas dessa terra. Crede em mim e crede nas minhas palavras, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E se ainda não tiver um lugar preparado para você, irmã Nália, diz o Senhor, eu vou subir lá e vou mandar preparar a sua casa. Porque um dia eu virei e te levarei comigo mesmo para você morar aonde eu estarei reinando. E eu serei teu Deus e você será meu filho. Aleluia. E naquele lugar eu vou enxugar dos teus olhos toda lágrima. Todos os sofrimentos passarão, as primeiras obras passarão. Lá não haverá doença, não haverá choro, não haverá dor. Eu serei o teu Deus, serei o teu Pai e cuidarei de você dia e noite. Aleluia, aleluia. Há um lugar preparado para mim e para você, na glória eterna do Pai. E somente aqueles que creem nele e abandonam os seus pecados, decidem ser batizados e aguardam a vinda de Cristo em santidade, esses sim herdarão a eternidade com Ele. Quantos aqui estão aguardando a vinda de Jesus? Quantos aqui têm esperança de que Jesus virá? Eu te convido a glorificar, a aplaudir a Ele, a dar glória, a falar em língua. Aplaude, 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 aplaude a Ele, porque Ele virá e virá para buscar a mim e a você, para a honra e glória do seu nome. Aleluia. Agradeço pela oportunidade.